Um dos fenômenos mais interessantes que eu costumo ver online é o de um cidadão privado se tornando viral, apesar de não ter presença nas redes sociais para si mesmo. Vivemos em um mundo onde milhões estão desesperados por fama, então quando alguém atinge o estrelato, é uma novidade. E isso fica ainda mais complicado quando a popularidade se deve a razões menos que estelares. Então, como alguém deve reagir ao se ver numa situação dessas? Bem, essa é uma pergunta difícil de dar uma resposta definitiva, mas acho que um bom estudo de caso dessa situação exata seria o da policial feminina que se tornou viral por trair seu marido com vários homens diferentes em sua unidade policial. Enquanto todos nós vimos os memes, conforme a história progredia, os detalhes se tornavam cada vez mais confusos, fazendo com que eu e um dos meus escritores quiséssemos voltar e ver o que exatamente aconteceu para causar um impacto duradouro em uma notícia local no cenário online mais amplo. Para iniciar, é importante ressaltar que a polícia enfrentou maior escrutínio na internet. Embora essa revisão crítica se estenda a vários setores públicos, escândalos nesses departamentos tendem a ser muito mais prejudiciais. E em janeiro de 2023, surgiu uma história de La Vergne, Tennessee, que lançou uma nova luz sobre as palhaçadas internas da força local. Esta conta é centrada em Megan Hall, uma policial de 26 anos que foi demitida de seu pequeno departamento após relatos de que ela estava envolvida em casos amorosos com até 6 oficiais masculinos. Uma investigação interna em dezembro de 2022 resultou na demissão de Hall, Sargento Lewis Powell, Sargento Ty McGowan, detetive Seneca Shields e oficial Juan Lugo do departamento, enquanto os outros 2 homens que supostamente estavam envolvidos com ela, Patrick Magliocco e Larry Holiday, apenas enfrentaram suspensões. Durante a investigação, outros oficiais foram apontados como intimamente ligados a Megan, embora muitas dessas alegações tenham se provado falsas posteriormente. O escândalo veio à tona depois que o prefeito de La Vergne recebeu uma dica de que Hall estava envolvido em casos extraconjugais com vários outros policiais, o que provocou a investigação que trouxe todos os detalhes sórdidos à luz. Os encontros íntimos com Tris se deram principalmente em locais privados, como hotéis e casas de oficiais. Também foram descobertos vários encontros durante o expediente, inclusive dentro da delegacia. Isso aumentou o constrangimento da história. Oficiais não apenas escondiam seus casos, mas por vezes os priorizavam em detrimento do trabalho. Quando a investigação começou, liderada pelo diretor de recursos humanos Andrew Patton, o oficial Magliocco foi o primeiro a ser questionado. Ele admitiu ter feito sexo com Hall em várias ocasiões, e a partir daí a história começou a se desenrolar. Magliocco disse que Hall falava abertamente sobre seu relacionamento com outros oficiais e que ela havia beijado sua própria esposa em uma festa depois de descobrir que eles tinham um casamento aberto. O oficial relatou que Jedediah, marido de Hall, presenciou o beijo e desaprovava seu envolvimento com os Maglioccos. Apesar dos detalhes da escapada e de sua suposta perspectiva sobre eles, Jedediah Hall continuou a apoiar sua esposa na sequência do relatório. À medida que a especulação pública em torno do escândalo começou a aumentar, muitos foram rápidos em transformar ambos os Halls em piadas, mas nenhuma visão real sobre o relacionamento deles foi dada até depois que a poeira baixou. O sargento Powell foi o próximo a ser questionado, em particular sobre a alegação de que ele havia se envolvido em atos sexuais com Hall em serviço na academia da polícia. Powell negou inicialmente que algo tivesse ocorrido entre eles e desviou a atenção mencionando Holiday e McGowan aos investigadores, alegando que todos conheciam os diversos parceiros de Hall. Quando surgiu a prova de que ele mentiu sobre estar na academia com ela, Powell admitiu o caso em entrevista, o que levou a uma perturbação doméstica com sua esposa logo depois. Powell disse aos oficiais que, ao descobrir sobre seu relacionamento com Hall, sua esposa, citando, bateu muito nele, e ele temia que, citando, provavelmente perderia seus filhos depois que o caso veio à luz. Powell continuaria a ser o oficial mais vocal contra Megan, conforme esse escândalo se desenrolava. Em suas entrevistas subsequentes, o oficial Holiday admitiu ter feito sexo com Hall várias vezes, enquanto McGowan revelou que uma vez foi à casa de Hall com outra mulher e expôs seus genitais. Quando questionada, Hall negou categoricamente os casos inicialmente. Mas, como seus ex-colegas, ela cedeu depois e revelou detalhes íntimos dos encontros, incluindo ver o oficial Lugo em um motel após se conhecerem em um centro de kart.
Quando foi entrevistado, Lugo também negou seu encontro antes de admiti-lo durante um segundo interrogatório. O detetive Shields negou inicialmente ter relações sexuais com Megan Hall, mas depois admitiu que ela praticou sexo oral nele, enquanto ambos estavam de serviço, quando pressionado por mais detalhes. Ficou evidente que os oficiais planejavam negar o máximo possível, mas quando as peças do dominó começaram a cair, as histórias de todos se alinharam. Mas quanto mais detalhes eram revelados, mais complicada a história se tornava, particularmente em relação ao lugar de Megan nela. Durante a entrevista, Magliocco compartilhou que havia se preocupado com a saúde mental dela e o consumo excessivo de álcool, que às vezes se combinava com a direção, embora não tenha sido confirmado se este comportamento ocorreu enquanto ela estava de serviço. Magliocco destacou um caso em que Hall segurou uma arma vazia em sua têmpora e puxou o gatilho para, citando, ouvir como soava. Durante as entrevistas internas, Hall admitiu que ela tinha, citando, apenas rachado, e a situação saiu do controle à medida que mais homens se envolveram. Ela descreveu suas ações como estúpidas e desesperadas. Embora a pressão dos casos a tenha levado tão longe, a revelação pública provavelmente não trouxe o alívio que buscava. Um evento que reforçou a natureza complicada da situação foi uma festa do Dia dos Mortos, em um barco de propriedade de outro oficial que foi mencionado repetidamente no relatório. Em um momento durante esta festa, um Hall embriagado estava em uma banheira de hidromassagem com Magliocco, que supostamente a estava forçando a beber vodka. Durante esse tempo, sua parte de cima saiu e policiais intervieram para impedir a mulher de beber e ajudá-la a se cobrir, um movimento que testemunhas chamaram de protetor. Vários oficiais trouxeram seus filhos para esta festa e talvez tenha sido a primeira vez que a desconfortável realidade da situação foi trazida à vista do público. Após os casos virem à tona, Lugo Powell e Shields foram demitidos por violar o procedimento policial e mentir durante a investigação, juntamente com McGowan, que também foi visto sufocando um funcionário de recursos humanos em uma ocasião separada. Revelou-se também que Hall e ex-colegas compartilharam mensagens e imagens pornográficas de si mesmos, acrescentando a questão do assédio sexual e provando legalmente que esses oficiais não eram confiáveis para manter o profissionalismo no trabalho. Cerca de um mês depois, o chefe de polícia Burl Davis também foi demitido após supostamente impedir a investigação que trouxe o escândalo à luz. Davis negou todo o conhecimento dos assuntos, embora certamente teria sido do melhor interesse do departamento, pelo menos publicamente, manter os detalhes em segredo. Mas uma vez que a caixa de Pandora foi aberta, não havia volta. Como esperado, a história de Megan viralizou rapidamente na internet, com seu rosto se tornando um meme associado à promiscuidade quase instantaneamente. Hall não recebeu simpatia, com os espectadores zombando incessantemente de seus atos. Até a festa do Dia dos Mortos logo foi quase universalmente referida como um evento de garotas descontroladas na imprensa de tabloide. Apesar disso, muitos se incomodaram com essa interpretação, vendo-a como um desconfortável exemplo de alguém sendo manipulado enquanto estava bêbado demais para se controlar ou se defender. Um clube de striptease de Nashville, Deja Vu Girls, até ofereceu ao ex-policial $10.000 em troca de realizar 2 shows, o que nunca foi aceito. Ficou claro que a imagem de Hall havia sido irremediavelmente danificada aos olhos do público, mas mesmo com as piadas continuando, o lado dela da história não seria revelado por mais um mês. No fim de fevereiro, Hall apresentou uma queixa federal contra seu ex-departamento, alegando que havia sido sexualmente preparada para os casos com seus colegas. Na queixa, ela citou a origem das escapadas sexuais como decorrentes do estresse de comprar uma casa com o marido, um processo que estava colocando uma grande tensão em seu casamento. Ela teria confidenciado ao sargento Powell sobre suas lutas pessoais e profissionais. Como Hall conta, Powell logo começou a fazer propostas indecentes, que ela rejeitou a princípio, mas eventualmente cedeu sob a crescente pressão que estava enfrentando em várias frentes. O processo também alegou que, quando Hall tentou terminar o caso, Powell ameaçou tirar a própria vida. A partir daí, esse relacionamento levou aos casos subsequentes, com os colegas e supervisores de Hall supostamente conspirando para abusar de sua autoridade e mantê-la presa em uma situação que não apresentava uma saída clara. Eles supostamente compartilharam dicas sobre como melhor manipulá-la. E essa situação avassaladora, juntamente com seu histórico de doença mental, levou Hall ao ponto em que ela até considerou o suicídio como uma maneira de evitar o constrangimento da situação. Se levarmos a palavra dela ao pé da letra,
parece que o comportamento instável apontado por Magliocco não era uma explicação para os casos, mas sim um resultado de seu medo crescente de que não havia como escapar deles. Em entrevistas, Hall afirmou que, apesar de muitos dizerem que ela poderia simplesmente ter recusado as investidas sexuais de seus colegas, eles não aceitariam um não como resposta. Embora a história de Meghan tenha conquistado alguns espectadores, muitos apenas continuaram postando memes. Até mesmo o ex-chefe Davis supostamente teve um papel maior nos assuntos, não apenas reprimindo a investigação, mas também incentivando ativamente a cultura que eles criaram no departamento. Como Hall conta, Davis uma vez pediu para ela entrar em seu escritório para dançar para ele e tentou convencê-la a aceitar convites para almoço, o que provavelmente era uma tática para começar um caso com ela. Posteriormente, foi reportado que o ex-chefe também recebeu fotos nuas de Hall em um celular descartável, contradizendo suas alegações de desconhecimento sobre a situação em seu antigo departamento. Powell revidou com uma contra-reclamação, alegando que Hall havia sido a responsável por iniciar o caso deles depois de fazer vários comentários sexualmente sugestivos para ele no trabalho, e insultando-o quando ele a rejeitou. Mas com a reputação de ambos em jogo, não está claro quem pode estar dizendo a verdade, ou se algum deles está sendo totalmente honesto sobre o que realmente aconteceu. Eu recebia mensagens de assédio e ameaças no meu telefone diariamente. Eu me sentia como se tivesse sido aterrorizada. Acredito que essa história explodiu e permaneceu online primeiramente devido ao absurdo de toda a situação. Em segundo lugar, o fato de a mulher envolvida não ser convencionalmente atraente tornou a situação mais humorística para muitos. E considerando que ela teve relações sexuais durante o trabalho como policial e cometeu adultério, a maioria do grupo de positividade sexual de inclinação esquerda não simpatizou com sua situação. O processo de Hall, que menciona vários de seus ex-colegas de trabalho e a própria cidade de Laverne, busca indenizações por salários perdidos, angústia emocional e danos à reputação, o que é discutivelmente impossível de superar diante de como o público recebeu a história inicial. O significativo é que essa mulher renovará seus 50 minutos de fama quando o julgamento começar, pois a roupa suja de todos será exposta em detalhes. E não apenas isso, mas desta vez todos os envolvidos estarão sob juramento, tendo que revelar os detalhes gráficos de seus casos enquanto detalham a já disfuncional bagunça do espetáculo público. A data do julgamento está atualmente marcada para 18 de março de 2025, e até então não há como saber qual lado da história será aceito como a verdade. Neste momento, Meghan Hall ainda é principalmente uma piada, embora uma que tenha desaparecido do olhar público, e provavelmente permanecerá assim até que o julgamento traga seu nome de volta às manchetes.